A terceira pedra deslizou sozinha quando Helena ainda estava ajoelhada diante da casa. Não rolou pela encosta. Avançou contra o declive, raspando a crosta de gelo com um som seco, até parar exatamente sobre a marca escura que ela havia encontrado na neve. Helena não se mexeu. O vento cortava seu rosto, trazendo cheiro de pinho molhado e ferrugem. A lanterna tremia em sua mão, embora ela apertasse o cabo com força. Geóloga especializada em movimentos de solo, ela conhecia a ação do gelo, da água e da inclinação. Uma pedra podia descer, nunca subir. Ela retirou as luvas com os dentes e encostou os dedos na superfície congelada. O frio mordeu suas unhas. Ao redor, nenhuma pegada recente, nenhum galho quebrado. Apenas 3 sulcos paralelos apontando para a casa abandonada, como se alguém tivesse arrastado as pedras durante a noite e apagado os próprios passos. Deve haver uma camada de gelo por baixo, Helena murmurou. Repetiu a frase porque parecia o tipo de explicação que costumava oferecer aos outros quando o medo começava a atrapalhar o raciocínio. Fazia isso em casa, no trabalho e até diante da filha de sua vizinha, quando a menina perguntava por que Helena ainda deixava a luz da cozinha acesa depois da morte de Mateus. Uma camada de gelo. Pressão subterrânea. Contratilidade térmica. Palavras não mudavam os fatos, porém às vezes impediam que eles entrassem de uma vez. Helena abaixou a lanterna, examinou o relevo, mediu mentalmente a inclinação e procurou sinais de água sob a neve. Não encontrou nenhum. A pedra não havia escorregado. Havia sido empurrada. A voz de Mateus atravessou sua memória. Se um terreno parece impossível, Helena, é porque você ainda não encontrou a força que está agindo sobre ele. Ele dissera aquilo numa cozinha apertada, na noite anterior à expedição. Estava tentando transformar uma discussão em brincadeira. Helena queria que ele adiasse a viagem. Possuía uma apresentação importante na manhã seguinte, uma conta atrasada sobre a mesa e uma mensagem da mãe perguntando se Mateus realmente pretendia subir sozinho até a propriedade de Amália Vilar. Helena dissera que não podia acompanhá-lo. Mateus responderá que ela sempre encontrava uma razão para não estar presente quando ele precisava dela. Depois tentou sorrir. Volto antes do seu aniversário, prometeu. E coloco o relógio de prata sobre a mesa, como fazia quando a gente soava como criança. Ele não voltou. O relógio também desapareceu. Helena passou o polegar pela cicatriz fina na palma da mão, lembrança de uma amostra de rocha que se quebrara durante a última conversa dos dois. Fora a última vez que tocará no irmão. Mateus sorrira e dissera que ela sempre procurava rachaduras nas coisas, mesmo nas que ainda estavam inteiras. Naquela noite, Helena fingira não ouvir a última frase dele. Desde em seguida, a frase voltava nos momentos mais banais, enquanto lavava um copo, conferia um laudo ou tentava dormir. Após veio outro ruído. Toque. Do interior da casa. Helena levantou a cabeça. O sobrado permanecia escuro, com um rodapé de carvalho apodrecido visível sob a varanda e as janelas cobertas por tábuas. O som se repetiu, mais próximo da porta. Toque. Toque. Como uma unha batendo do lado de dentro. Ela avançou, deixando a última pedra atrás de si. A neve estalava sob as botas, contudo o ar junto à varanda estava estranhamente quente, úmido, carregado de cheiro de terra revolvida. No bolso do casaco, o relógio de bolso de prata que pertencera ao irmão marcou 3:17, embora estivesse parado havia 8 anos. Helena parou ao sentir a vibração contra o tecido. Retirou o relógio.
O mostrador permanecia imóvel. Os ponteiros indicavam 3:17, a hora em que Mateus enviará a última mensagem de voz. Ela ouvirá aquela gravação tantas vezes que conhecia cada falha do áudio. Estou chegando a casa. Tem alguma coisa errada com as pedras. Se eu não atender, não venha sozinha. A mensagem foi enviada 3 meses antes. O relógio, porém, estava parado havia 8 anos, desde o dia em que o pai dos dois morrera. Representava um objeto antigo, herdado da família, e Mateus o carregara para a expedição porque acreditava que os ponteiros parados escondiam um defeito no mecanismo. Helena nunca descobrira se ele estava certo. Guardou o relógio e tirou a chave enferrujada. Antes que a colocasse na fechadura, percebeu uma coisa gravada na madeira: 4 riscos verticais e um quinto atravessado por cima. Marcas de contagem. Abaixo delas, quase escondido pela lama, havia um pedaço de papel velho preso com um prego. Ela puxou o papel, constituía áspero, amarelado e frio como pele molhada. A letra inclinada dizia apenas: não mova a pedra do meio. Helena observou para o quintal. A pedra do meio era a que havia se deslocado. Seu instinto profissional dizia que o aviso poderia ser recente, deixado por alguém que conhecia sua chegada. O papel, porém, estava velho demais para ter sido colocado naquela manhã. As fibras haviam escurecido nas bordas, e uma camada fina de mofo cobria o verso. Ela ficou olhando para a frase enquanto o relógio em seu bolso começou a funcionar. Um tique. Depois outro. Helena puxou o objeto para fora. O ponteiro avançou sozinho até as 3:18. Nesse instante, a pedra do meio se deslocou atrás dela, arrastando-se pela neve sem produzir o menor som. Sob o espaço que ela ocupava havia uma depressão estreita, quase retangular, e dentro dela aparecia um pedaço de tecido azul. A cor fez o estômago de Helena se contrair. Era a mesma cor da jaqueta usada pelo irmão na expedição em que desaparecera. Ela caiu de joelhos e afastou a neve com as mãos nuas. A terra estava morna. O tecido não era antigo, a trama ainda brilhava sob a luz da lanterna. Helena puxou uma ponta, todavia algo do outro lado segurou o pano. Lembrou-se de Mateus fechando o zíper daquela jaqueta na manhã da partida. Ele reclamara que a irmã a havia escolhido por ser chamativa demais. Se eu me perder, pelo menos você vai me encontrar de longe, ele dissera. Eu encontraria você mesmo no escuro. E não demora. Na época, Helena responderá com impaciência. Guardava deixado o irmão esperando enquanto procurava as chaves do carro. A última imagem que guardava dele era Mateus parado no portão, uma mão no bolso e a outra levantada num aceno que ela não retribuíra. Agora, aquela lembrança doía mais do que o frio. Dentro da casa, um relógio antigo começou a bater. Uma vez. Na segunda batida, a terra sob o tecido estremeceu. Na terceira, a porta se abriu sozinha, revelando a mesa de carvalho lascada e um espelho coberto por poeira. No reflexo, atrás de Helena, havia alguém parado junto às pedras. Quando ela se virou, não havia ninguém. No entanto, o tecido azul continuava sendo puxado para dentro da terra. Helena soltou o tecido quando a força do outro lado aumentou. A ponta azul desapareceu sob a terra, deixando um risco estreito entre as raízes congeladas. Ela recuou de joelhos, com as mãos ardendo. O relógio dentro da casa não bateu novamente. O que veio depois foi um arranhar prolongado sob o assoalho de carvalho apodrecido, como se uma ferramenta pesada estivesse sendo passada por baixo das tábuas. Ela se levantou e entrou.
A porta bateu atrás de suas costas, empurrada pelo vento, e o cheiro de mofo, madeira molhada e ferrugem fechou-se ao redor dela. A lanterna varreu a sala até parar na mesa de carvalho lascada. Sobre ela havia um relógio de bolso de prata, coberto por uma fina camada de poeira. Helena conhecia aquele modelo. O irmão carregava um igual na expedição. Ela atravessou a sala sem respirar direito. O metal estava gelado, mas o ponteiro dos segundos se movia. Tic, tic, tic. Quando Helena tocou a tampa, uma gota escura escorreu pela corrente e caiu sobre sua pele. Não era óleo. O cheiro metálico subiu imediatamente, e o relógio parou. No mesmo instante, uma pedra raspou do lado de fora. Helena correu até a janela quebrada. A pedra maior, que permanecerá imóvel durante todos os seus testes, deslizou alguns centímetros pela neve. Por baixo dela, apareceram sulcos paralelos, profundos demais para terem sido feitos pelo gelo. Ela iluminou o chão e encontrou marcas de dedos na lama congelada, 5 depressões estreitas, como se alguém tivesse empurrado a rocha de baixo para cima. A explicação natural ainda existia. Helena repetiu isso em voz baixa, mas sua voz saiu fina. Pressão subterrânea. Só isso. No espelho antigo, coberto por poeira, a sala apareceu deformada. A mesa estava vazia. O relógio não existia no reflexo. E, junto à porta, havia uma segunda Helena, imóvel, com a jaqueta azul do irmão pendendo dos ombros. A verdadeira virou-se tão rápido que bateu o quadril na mesa. O relógio de bolso caiu, abriu-se no chão e revelou, gravado na parte interna, um nome que não era o dela. Mateus Duarte. Helena ficou agachada, com o joelho sobre os cacos de vidro, encarando as letras. Seu irmão nunca se chamara Mateus Duarte. O sobrenome era o mesmo, mas o nome completo gravado ali parecia deslocado, como se tivesse sido escrito para identificar não a pessoa, mas algo que a casa queria devolver. Sob o nome, havia uma data, 3 dias depois do desaparecimento dele. Helena entendeu a primeira contradição. A data não indicava quando Mateus for enterrado. Indicava quando alguém o registrara como pertencente à casa. A inscrição era antiga, incrivelmente anterior à expedição. O relógio não estava registrando a morte de Mateus. Estava marcando uma transferência. Alguém, 3 dias depois do desaparecimento, havia colocado o nome dele naquela peça. Algo bateu contra a porta dos fundos. Uma vez. 2. Na terceira batida, uma folha de papel velho deslizou por baixo da madeira, trazendo consigo o mesmo cheiro de terra morna. Nela havia apenas uma frase escrita à mão: "Pare de mover as pedras, Helena." Ele já encontrou o caminho. Helena não tocou na folha imediatamente. O papel tremia sob a corrente de ar que passava pela fresta da porta, embora todas as janelas estivessem fechadas. Ela se abaixou, prendeu a respiração e puxou a mensagem pela ponta. No verso, havia uma mancha escura, oval, como uma impressão deixada por um dedo molhado. Não era barro. Era sangue seco. Ela levou o papel até a mesa e colocou o relógio de bolso ao lado. As letras gravadas no metal pareciam mais profundas do que antes. Mateus Duarte. A data ainda estava ali, 3 dias depois do desaparecimento. Helena abriu o compartimento traseiro do relógio. Encontrou um círculo de papel escondido sob a tampa, com um desenho quase apagado, 7 pedras formando um anel, uma porta no centro e uma linha que atravessava o chão da casa até a encosta. No canto,
Mateus havia escrito uma observação com a caligrafia que ela reconhecia: cada pedra fecha uma parte. Quando a sétima sair, a passagem completa se abre. Helena aproximou o rosto. Havia uma anotação menor, escrita abaixo, quase apagada: não conte as pedras que se movem sozinhas. Ela não teve tempo de interpretar. Uma pedra rolou do lado de fora. O som veio da frente da casa. Uma pedra. Depois outra. Helena pegou a lanterna, atravessou o corredor e empurrou a porta principal com o ombro. O frio entrou de uma vez, mordendo suas mãos descobertas. A neve havia derretido em placas sujas, deixando o terreno coberto por uma lama cinzenta. Diante da casa, as pedras estavam alinhadas em uma curva que não existia quando ela chegará. A maior delas, marcada por uma faixa branca de quartzo, havia sido arrastada até a entrada. Ela se ajoelhou e passou os dedos pela lama. A marca seguia para trás, estreita e profunda, como se algo pesado tivesse sido puxado sobre o chão. Helena iluminou o sulco. Não havia pegadas ao redor. Só pequenas cavidades repetidas, espaçadas na mesma distância, terminando junto ao rodapé de carvalho apodrecido. Isso não foi o gelo, murmurou. A casa devolveu um ruído abafado, vindo de dentro da parede. Helena ficou imóvel. O som não se repetiu em 3 batidas. Foram 4 golpes irregulares, seguidos por uma pausa. Depois, 2. Ela percebeu que não eram batidas aleatórias. Eram o código simples usado por ela e Mateus quando crianças, para avisar um ao outro que os pais estavam chegando. 4 golpes, pausa, 2 golpes. Helena percebeu o peito apertar. Mateus? A casa respondeu com uma pancada única, tão forte que a janela vibrou. Ela recuou e esbarrou no espelho antigo do corredor. A superfície embaçada refletiu a porta aberta, a neve e a pedra branca. Porém, atrás dela, havia uma segunda fileira de pedras, formando um círculo perfeito no quintal. No centro, uma mão surgia da terra até o pulso. Helena se virou. Não havia círculo. Não havia mão. Quando voltou os olhos ao espelho, a figura continuava lá. Só que agora segurava o relógio de bolso. A terceira silhueta não era uma pessoa inteira. Era o contorno de alguém visto através de água escura, com o braço estendido na direção do chão. O metal vibrou sobre a mesa, mesmo a vários passos de distância. A tampa se abriu sozinha. Dentro, sob o nome de Mateus, uma nova linha apareceu, sendo riscada lentamente por algo invisível. Ele não está enterrado onde você procura. Do quintal, veio o som de uma pá afundando na terra. Uma vez. Dessa vez não houve segunda batida. O som veio acompanhado de uma voz masculina, baixa e rouca, chamando Helena pelo nome. Helena. Ela saiu pela porta com o relógio de prata fechado na palma da mão. A neve entrava pelo corredor, derretendo sobre o rodapé de carvalho apodrecido, enquanto a voz continuava vindo do quintal. Helena, escuta. Era a voz de Mateus, mas havia uma diferença. O irmão sempre respirava antes de dizer escuta, uma pequena pausa que aparecia em todas as gravações. Aquela voz não respirou. Helena avançou até a varanda, mas encontrou apenas marcas de botas contornando as pedras brancas. As pegadas terminavam diante do círculo que o espelho havia mostrado. Uma pá bateu contra alguma coisa sob o gelo. Ela ergueu a lanterna. Um homem estava junto ao galpão, parcialmente escondido pela neve que caía sobre seus ombros. Usava um casaco militar antigo e segurava a pá com as 2 mãos.
A barba branca escondia metade do rosto, mas não o corte vertical que atravessava sua sobrancelha esquerda. Elias Moura? Helena perguntou. O homem levantou os olhos. A lâmina da pá rangeu contra a pedra. Você demorou para voltar. Eu nunca estive aqui. Esteve. Só não se lembra. O nome lhe veio dos relatórios antigos. Elias fora o caseiro da propriedade antes de a casa ser abandonada. Também fora a última pessoa a conversar com Mateus antes do desaparecimento. Helena havia tentado encontrá-lo durante 3 meses, mas todos diziam que ele mantinha deixado a região. O que está fazendo? Elias fincou a pá na neve, impedindo que encontrem o que não deve ser encontrado. Quem? Ele contemplou para casa. No vidro escuro da janela, o reflexo de Helena parecia estar alguns passos atrás dela, imóvel, embora Helena ainda segurasse a lanterna junto ao peito. Você continua procurando seu irmão no lugar errado. Você sabe onde ele está? Elias não respondeu. Com a ponta da bota, afastou a neve de uma das pedras. Debaixo dela havia um pedaço de tecido azul, endurecido pelo gelo. Helena reconheceu a costura irregular da jaqueta que Mateus usava na expedição. Ela se ajoelhou, mas Elias agarrou seu pulso. A mão dele estava quente demais. Não toque nisso. Você está escondendo alguma coisa. Estou tentando manter você viva. Fale comigo como uma pessoa adulta. Elias apertou a mandíbula. Pela primeira vez, Helena viu medo no rosto dele, não apenas culpa. A casa não move as pedras. Eu sei. A casa não tem mãos. Tem. Só não são mãos como as nossas. Do interior da casa, o relógio de bolso começou a vibrar contra os dedos de Helena. A tampa se abriu sozinha, revelando uma nova frase riscada sob o nome do irmão. Elias mentiu sobre a primeira cova. Atrás deles, uma pedra deslizou pelo quintal sem que ninguém a empurrasse. Sob o gelo, uma pressão percorreu a terra, deslocando-se de uma pedra para outra como um corpo caminhando por baixo da superfície. Helena arrancou o pulso da mão de Elias. Essa jaqueta foi enterrada há 6 anos, respondeu ele. Helena apertou o tecido entre os dedos. O gelo havia preservado a costura, mas não havia rasgos, sangue ou sujeira de uma queda. Apenas uma fina camada de barro fresco cobria o punho. Mateus desapareceu há 3 meses. Eu sei. Por que falou em 6 anos? Elias desviou os olhos. Helena voltou à pedra e limpou a neve ao redor. Havia marcas estreitas no chão, paralelas, como riscos deixados por uma lâmina pesada. Não começavam na casa. Terminavam nela. Seguiu o traço até a parede dos fundos, onde o rodapé de carvalho apodrecido se projetava sobre a terra congelada. Entre 2 tábuas, encontrou um pedaço de papel velho dobrado. A tinta se espalhou quando seus dedos aquecidos tocaram a folha. Restava uma frase legível: ele não foi enterrado. Foi devolvido. Quem escreveu isso? Elias engoliu em seco. Amália Vilar. A dona da casa? A mulher que tentou entender as pedras antes de nós. O que ela entendia? Que a montanha tem lugares onde a terra não termina. Isso é uma resposta? É o máximo que consigo dar sem fazer você abrir alguma coisa. Você sempre foi tão cuidadoso? Não. Foi assim que perdi meu filho. A porta dos fundos bateu sozinha. O impacto fez a maçaneta vibrar, e uma nuvem de poeira saiu pela fresta.
Você murmurou que a casa estava vazia desde o incêndio, Helena acusou. Eu sussurrou que ninguém sobreviveu ao incêndio. Isso não é a mesma coisa. Não. Helena ergueu o relógio de bolso. A tampa permanecia aberta, mas a frase havia mudado. Sob as palavras anteriores, novas marcas surgiam devagar, arranhando a prata de dentro para fora. Elias abriu a segunda cova. Um estalo veio debaixo do chão. Depois outro. A terra junto à fundação se elevou, empurrando a neve em pequenas ondas. Elias recuou, mas Helena avançou, atraída pelo som abafado de algo raspando madeira. Com a lâmina da pá, ela afastou o rodapé. Atrás dele havia um vão escuro e, no fundo, uma escada descendo sob a casa. O ar que subiu trazia cheiro de água parada, terra recém-revolvida e perfume doce, familiar demais. Mateus usava aquele perfume. Helena mesmo o comprará para ele em uma viagem, depois que o irmão reclamara que o cheiro do repelente impregnava todas as roupas. Mateus guardara o frasco por anos, usando-o apenas em ocasiões especiais. O cheiro estava agora sob a casa, forte como se tivesse sido derramado naquela manhã. Ele está lá, Helena afirmou. O cheiro está lá, corrigiu Elias. Isso não significa que ele esteja. Você poderia tentar dizer algo que ajudasse. Estou tentando. Não. Você está tentando me impedir de saber. Elias encarou a escada. Porque a verdade inteira faz a pessoa abrir a porta. No subterrâneo, alguém bateu uma única vez na porta de baixo. Uma voz, rouca e distante, chamou Helena. Helena, escuta. Dessa vez havia a pausa correta antes de escuta. Helena desceu primeiro, segurando a lanterna entre os dentes enquanto uma das mãos apertava o relógio de prata. Cada degrau gemia sob seu peso, coberto por uma camada de lodo frio que atravessava as solas das botas. Elias veio atrás, arrastando a pá pelo corrimão enferrujado. O som metálico se espalhou pelo túnel e voltou mais baixo, como se alguém repetisse o ruído de dentro das paredes. Você ouviu? Elias sussurrou. Ouvi, meu irmão. Você ouviu algo que sabe como seu irmão falava. Helena parou. O ar subterrâneo cheirava a terra molhada, madeira podre e ao perfume doce de Mateus, tão intenso que queimava sua garganta. No fim da escada, uma porta de carvalho estava fechada por dentro. 3 marcas recentes cortavam a madeira na altura dos olhos, como unhas que haviam tentado sair. Ela encostou a palma na porta. A superfície vibrava. Mateus? A resposta veio abafada, não abra a segunda. Elias deixou a pá cair. Isso não é a voz dele. Como sabe? Porque Mateus dizia seu nome antes de pedir qualquer coisa. A lembrança atingiu Helena. Nas gravações, em todas as mensagens, ele começava com Helena, escuta. Nunca dizia apenas o nome dela. A voz do outro lado falou novamente, Helena, escuta. O pedido havia sido roubado da memória dela, não da dele. No bolso do casaco, o relógio começou a bater. Cada golpe seco vinha acompanhado de um risco surgindo na prata. Helena ergueu a tampa. Uma linha se formou, Elias enterrou a primeira. O que significa isso? Elias perguntou. Você sabe. Sei o suficiente para ter medo. Uma pedra rolou dentro da parede à esquerda. O reboco se abriu numa fenda estreita, revelando um compartimento cheio de terra escura. No centro havia um botão de metal preso a um pedaço de tecido azul, endurecido pela umidade.
Helena conhecia aquele tecido. Era da jaqueta que Mateus usava na expedição. Seus dedos fecharam-se sobre o fragmento, e a borda rígida cortou sua pele. Uma gota de sangue caiu na terra. Lá dentro, algo se mexeu sob o tecido, empurrando a camada de barro de baixo para cima. Elias puxou Helena pelo braço. A gente precisa sair. Você sempre diz isso depois que a coisa começa. A porta atrás deles rangeu. Não para dentro do túnel, mas para fora, como se alguém a abrisse do lado onde estavam. O perfume de Mateus ficou mais forte. Helena, encontrei o que Elias tentou esconder. A maçaneta começou a girar. Girou até o fim. Helena recuou, levando o fragmento azul contra o peito. Elias ergueu a lanterna, mas a porta se abriu antes que ele alcançasse a madeira. Do outro lado havia apenas o corredor abandonado, coberto por uma camada fina de gelo. Uma voz chiou atrás deles: Helena, não confie nele. A luz da lanterna varreu as paredes. Nada. Apenas o espelho antigo, rachado de alto a baixo, refletindo 3 silhuetas onde havia somente 2 pessoas. A terceira presença apontou para o relógio de prata. Depois apontou para Elias. Helena percebeu que o espelho não estava exibindo um fantasma. Mostrava posições, a pessoa que carregava a passagem, a pessoa que a fechará e a pessoa que seria devolvida. Elias arrancou um gravador velho de trás de uma tábua solta. A fita girava dentro dele com estalos secos. Helena reconheceu a voz de Mateus, mas a gravação parecia ter sido feita muito antes da expedição. Elias apertou o botão. O buraco não está vazio, declarou Mateus entre ruídos. Ele só aprendeu a esperar. A fita parou. Você esteve aqui antes, Helena retrucou. Uma vez. E levou o quê? Elias puxou o rodapé de carvalho. A madeira cedeu, revelando um nicho estreito. Dentro havia outro relógio de bolso de prata, coberto de barro, e um papel velho dobrado 4 vezes. O relógio ainda funcionava. Seus ponteiros marcavam 3:17. Helena abriu o papel. Mateus não desapareceu. Elias fechou a passagem. Você deixou meu irmão aqui? Eu tentei tirá-lo. Isso não foi o que perguntei. Ele entrou por vontade própria. E você o deixou? Fechei depois que ele voltou. Helena experimentou a raiva vencer o medo. Voltou de onde? Elias fixou para a terra escura. Amália chamava aquilo de fundo. Mateus chamou de passagem. Eu chamo de boca. O que foi devolvido? Mateus voltou carregando uma coisa sem forma. Ela prendeu o rosto dele primeiro. Depois, a voz. E você fechou a porta com ele do lado de dentro? Na primeira vez, sim. Primeira? Elias não respondeu. Do compartimento sob o piso, o botão preso ao tecido azul começou a vibrar. Helena enfiou a mão no barro e puxou-o. Havia 4 riscos gravados na parte de trás, formando uma cruz torta. Ela conhecia aquela marca. Carregava sido costurada no casaco do irmão antes da expedição. Onde encontrou isso? Não encontrei. Ele trouxe. O relógio sobre a mesa começou a funcionar outra vez. A tampa abriu sozinha. Dentro havia um fragmento de papel. Não procure o corpo. Procure quem o move. A frase não terminava. A última linha fora arrancada. O chão se deslocou lentamente. As tábuas.
se ergueram e baixaram como o peito de alguém respirando. Helena afastou o barro com a lâmina. Encontrou pedras lisas, alinhadas como dentes fechando uma boca. Você enterrou alguém aqui. Eu fechei uma passagem. Usando pedras? As pedras não fecham a passagem. Mantenha o caminho orientado. Quem move as pedras? Elias encarou para ela. O que está tentando sair? O espelho rachado respondeu. A terceira silhueta tocou o vidro pelo lado de dentro. Uma mão surgiu atrás de Helena, pálida, coberta de lama, e pousou sobre seu ombro. Helena girou. Não havia ninguém. Apenas 5 marcas escuras no casaco azul. Dentro do bolso, alguma coisa bateu contra sua costela. Era o gravador desaparecido do irmão. A fita já estava girando. Elias correu para a porta, mas as pedras lá fora haviam cercado a casa. Quando o gravador ligou, a voz de Helena saiu dele, sussurrando uma frase que ela ainda não tinha dito: abra a cova, Elias. Ele está acordado. Helena retirou o gravador do bolso. O plástico estava coberto de barro frio e vibrava contra sua palma como se tivesse um coração preso lá dentro. Primeiro veio um estalo. Depois uma voz infantil: Mateus, você prometeu. Helena reconheceu a própria voz aos 9 anos. Era uma gravação do aniversário em que os dois haviam enterrado uma caixa de metal no quintal da casa dos pais. Dentro dela havia bilhetes, uma fotografia e o relógio quebrado de Helena. Mateus prometera que jamais abriria a caixa sem ela. Eu volto antes de você envelhecer, dizia ele, rindo. Helena fechou os olhos. Ele usará a mesma frase na noite da expedição. Ela não lembrava de ter contado aquilo a ninguém. A gravação continuou. Helena, não fique esperando. A voz infantil mudou de textura. Ficou mais baixa, mais distante. Não fique esperando, repetiu a cópia. Helena arrancou a fita da engrenagem. Ele não sabia essa parte. Elias a encarou. O que foi? Mateus nunca me disse para não esperar. Ele sabia que eu faria isso. O relógio de bolso, abandonado no assoalho, estava aberto. Os ponteiros marcavam 2h17. A mesma hora gravada na margem dos mapas antigos de Amália. Helena virou a tampa. Dentro havia uma lasca de unha presa dobradiça, com uma linha azul sob ela. Mateus pintava uma faixa azul no polegar quando catalogava amostras. Era seu modo de marcar caixas examinadas. A lembrança veio inteira. Mateus sentado no capô do carro, esfregando o polegar azul na calça, perguntando se Helena ainda pretendia impedi-lo de viajar. Eu não quero impedir você, ela responderá. Quero que me diga por que está indo sozinho. Por que você não acredita no que encontrou? Eu acredito em rocha, água e pressão. Não acredito em lendas. Venha comigo e me prove que estou errado. Ela não fora. Essa era a culpa que carregava havia 3 meses. O espelho devolveu os dois de costas, mas refletiu uma terceira forma ajoelhada junto à mesa. A figura segurava uma caixa de metal enferrujada. Helena compreendeu. A presença não conhecia sua vida. Conhecia as memórias que Mateus havia levado para o fundo. Usava lembranças como quem testa chaves. Uma linha úmida surgiu entre as tábuas, avançando até o rodapé. Elias arrancou uma delas com a barra de ferro. Sob o piso havia uma cavidade estreita, preenchida por pedras menores. No fundo, encontraram uma corrente presa a um aro de ferro. A corrente desaparecia sob a parede,
exatamente na direção do círculo. Helena puxou. Do lado de fora, uma pedra deslizou sobre o gelo, revelando um trecho de terra negra. Havia pegadas saindo da cova, e nenhuma voltando. O gravador ligou sozinho. A voz de Mateus surgiu, abafada sob metros de terra. Não abra para me encontrar. Abra antes que ele encontre a saída. Helena ficou imóvel. A frase não era um pedido. Era um aviso. Sob o assoalho, a corrente começou a se mover. Ela agarrou o ferro com as duas mãos. Elias segurou seu casaco. Se puxar mais, não vai descobrir o que está preso. Vai soltar. A casa respondeu com um ruído profundo. O relógio de prata abriu sozinho. Dentro, havia uma fotografia de Helena e Mateus diante daquela mesma casa, muitos anos antes. No verso, uma frase escrita por Amália dizia: "O primeiro túmulo nunca foi o dele." Helena arrancou o aro da parede. A corrente veio acompanhada de tábuas, terra úmida e um cheiro doce de decomposição. Sob o assoalho havia uma câmara estreita. No centro, um caixão infantil, cercado por pedras negras. As marcas na madeira eram dedos impressos por fora, como se alguém tivesse tentado impedir que a tampa fosse aberta. Helena levantou o ferrolho. Elias puxou seu braço. Você ouviu seu irmão. Ele disse para abrir antes que aquilo encontrasse a saída. Meu irmão está lá embaixo. Não. O que está lá embaixo aprendeu a usar a voz dele. E você aprendeu a usar o quê? O silêncio? Elias fechou os olhos. Meu filho. Helena parou. Tomás? Tomás morreu no incêndio. Amália acreditava que ele havia sido o primeiro a atravessar. Eu enterrei o corpo aqui porque a terra do quintal se movia sozinha. Na manhã seguinte, o caixão estava vazio. Você disse que ninguém sobreviveu. Era mais fácil do que dizer que meu filho continuou batendo dentro da casa durante 6 anos. A tampa rangeu. Dentro havia apenas o casaco de Elias, coberto de terra, embora Elias ainda o vestisse. No bolso, Helena encontrou o relógio de prata de Mateus e uma carta dobrada. Helena, as pedras não escondem os mortos. Elas escondem o caminho. Ela reconheceu a letra. A tinta, contudo, mudava diante dela, como se outras mãos tentassem completar a mensagem. No verso havia um desenho do círculo de pedras e uma instrução: não atravesse sozinho. O fundo só devolve aquilo que recebeu. O que Mateus trouxe? Helena perguntou. Elias avistou para o relógio. Uma promessa. Isso não é uma coisa. Para aquilo, basta. Que promessa? Que voltaria. O círculo do lado de fora começou a se rearranjar. As pedras não se moveram todas ao mesmo tempo. A primeira parou. Depois a segunda. A terceira apontou para casa. A quarta fechou a cova. A última pedra permanecia sob a soleira. A porta da frente destrancou-se sozinha. Do outro lado, alguém respirava. Helena ficou diante da abertura. A pessoa respirava com dificuldade, como Mateus fazia quando corria. O som era preciso, mas não perfeito. A inspiração vinha tarde demais, como se o corpo lembrasse de respirar depois de ouvir a própria voz. Elias segurou a pá. Não responda. Ele está vivo. Se estivesse, não pediria para você abrir. Você não tem certeza. Tenho. A figura atravessou a varanda.
Primeiro apareceu uma bota coberta de lama. Depois a barra de uma jaqueta azul. O corpo parou sob a luz da lanterna. Era Mateus. Mais magro. A pele pálida. Os cabelos grudados na testa. Havia uma linha de terra descendo do canto da boca até o pescoço. Os olhos eram os mesmos, mas não piscavam juntos. O esquerdo fechava um instante antes do direito. Helena reconheceu a cicatriz acima da sobrancelha direita, adquirida quando ele caiu de uma árvore aos 10 anos. Helena, ele disse. Ela deu um passo. Elias se colocou entre os dois. Mostre a mão esquerda. Mateus inclinou a cabeça. O quê? Mostre a mão esquerda. Mateus sorriu. Era o sorriso do irmão, mas demorou um pouco mais do que deveria para aparecer. Você ainda obedece a esse homem? Helena vivenciou o relógio vibrar. Os ponteiros marcavam 3:18. Não havia mensagem nova. Apenas o desenho das 7 pedras, agora completo. A última pedra estava sob a soleira. Mateus avançou um passo. Você disse que me encontraria no escuro. Helena lembrou-se da frase. Lembrou também do que dissera depois, algo que nunca fora gravado e que apenas os dois conheciam. Mesmo que você estivesse morto, eu puxaria você de volta. Mateus parou. Puxe. Ele estendeu a mão esquerda. Os dedos estavam cobertos de lama, mas não havia unhas. Apenas superfícies lisas, escuras, como se tivessem sido moldadas em argila. Helena recuou. Mateus tinha uma mancha de tinta azul no polegar, disse ela. A figura. Olhou para o próprio polegar. Eu tinha muitas coisas. Não. Você ainda teria. Se fosse ele, tentaria limpar a mancha na calça antes de falar com Elias. O rosto da figura permaneceu imóvel. Helena continuou, e não diria, você ainda obedece a esse homem. Diria, por que você trouxe o caseiro para dentro? Por um instante, o homem pareceu não entender. Depois, seu pescoço estalou. Elias ergueu a pá. Não é ele. Mateus virou o rosto para Elias, e a pele pareceu afundar sobre os ossos. Você disse isso quando Tomás chamou por você. Não use o nome dele. Ele ficou esperando 6 anos. As batidas começaram nas paredes, no piso e no teto. Não eram 3 nem 4. Eram centenas, como dedos pressionando a madeira do outro lado. Mateus voltou os olhos para Helena. Elias fechou a passagem comigo do lado de dentro. Você entrou por vontade própria? Helena perguntou. A expressão dele vacilou. Eu fui buscar o relógio. Qual relógio? Mateus olhou para o objeto na mão dela. O que ainda não começou. Helena encarou os 2 relógios. Um marcava 3:18. O outro, 3:17. Elias empalideceu. Ele não pode distinguir os objetos, sussurrou. Mateus sorriu. Posso distinguir vocês. A casa se inclinou. Não era um terremoto. Era a estrutura se acomodando sobre alguma coisa que crescia por baixo. A sombra de Mateus se estendeu pelo chão e atravessou a soleira. Não acompanhava o corpo. Apontava para a câmara sob o assoalho. O que foi devolvido? Helena perguntou. Mateus olhou para Elias. Diga a ela. Elias apertou a pá. Na primeira vez, foi Tomás. Na segunda, fui eu quem abriu. Na terceira,
Foi Mateus. Sempre existe alguém do outro lado para ensinar o caminho. E quem move as pedras? O que aprendeu o caminho com cada um deles? Por que Mateus está ligado a este lugar? Mateus respondeu: porque eu trouxe seu nome. Helena não entendeu. Ele tocou o relógio que ela segurava. O metal estalou. Amália descobriu que a passagem não podia ser aberta com força. Precisava de uma promessa. Alguém tinha que pedir para voltar. Eu ouvi a voz dela nas gravações e pensei que fosse uma lenda. Entrei. E o que encontrou? Mateus demorou a responder. A demora não pareceu humana. Encontrei você. Helena notou o peito apertar. Eu não estava lá. Estava na promessa. Elias gritou: não converse com ele. A figura virou-se para o caseiro. Você também ouviu sua esposa chamando. Elias deixou a pá cair. Minha esposa morreu antes de Tomás. E ainda assim você abriu a segunda cova. O rosto de Mateus começou a mudar. Primeiro, os olhos ficaram mais fundos. Depois, a cicatriz desapareceu. A jaqueta azul continuou no corpo, mas os ombros se alongaram, como se algo por baixo estivesse procurando uma forma mais confortável. Helena abriu o relógio. A inscrição havia mudado. Sob o nome de Mateus, uma última frase surgia: não devolva o que voltou. Ela entendeu a função da sétima pedra. Não era apenas uma trava. Era um ponto de decisão. Enquanto permanecesse sob a soleira, aquilo não poderia atravessar totalmente. Mas Helena havia entrado na casa, tocado o tecido, lido as mensagens e levado o relógio. A passagem já estava usando suas memórias como matéria. A presença não queria somente sair. Queria ser levada por ela. Helena fechou o relógio e caminhou até a soleira. O que você está fazendo? Elias perguntou. Terminando o que Mateus começou. Não tire a pedra. Eu não vou tirar. Helena ajoelhou-se e afastou a neve junto à entrada. A última pedra estava parcialmente enterrada, escura, lisa e fria. Havia uma cavidade no centro, do tamanho do relógio. Amália não criou o círculo para manter a passagem fechada, disse Helena. Criou para impedir que ela escolhesse a saída. Elias olhou para o desenho. Se colocar o relógio ali, o caminho se fixa. E tudo que estiver ligado a ele fica preso. Helena, seu irmão está ligado a esse relógio. Eu sei. Mateus deu um passo. Você prometeu me puxar de volta. Prometi. Encontrar você. É a mesma coisa. Não é. A figura parou diante dela. De perto, Helena percebeu que os olhos não tinham reflexo. A coisa vestia as lembranças do irmão, mas não possuía a luz que havia nos olhos dele quando ria, quando mentia ou quando ficava irritado por ela estar certa. Mateus sempre dizia meu nome antes de pedir alguma coisa, Helena sussurrou. A presença inclinou a cabeça. Helena, escuta. Não. A palavra saiu baixa, porém firme. Helena. Você aprendeu a frase. Não aprendeu o motivo. A casa inteira estremeceu. As pedras do círculo começaram a se erguer, mas Helena empurrou o relógio para dentro da cavidade da última pedra. O metal encaixou-se com um estalo. O som não foi alto. Ainda assim, todas as batidas cessaram. Por alguns segundos, ninguém se moveu. A sombra de Mateus se desprendeu dos pés dele. A figura abriu a boca.
A voz que saiu não era uma só. Era a voz infantil de Helena, a voz rouca de Mateus, a voz de Elias e outras, mais antigas, dizendo nomes que Helena não conhecia. Elias correu até a pedra e tentou puxar o relógio. Não toque! Helena gritou. Tarde demais. A mão dele encostou no metal. Uma marca escura surgiu em seu pulso. De dentro da casa veio uma batida única. Elias olhou para o corredor. Tomás? No fundo do corredor, um menino estava parado. Vestia um casaco pequeno, coberto de fuligem. Tinha os cabelos molhados e segurava uma caixa de metal enferrujada. Pai, disse ele. Elias chorou antes mesmo de se virar por completo. Helena agarrou o homem pela cintura. Não olhe para ele. É meu filho. Não é, você não sabe. Sei porque ele está usando a mesma pausa que usou com Mateus. O menino sorriu. Um segundo tarde demais. Elias lutou para avançar, mas Helena cravou as botas no chão. A casa empurrou os dois para trás. Do quintal, as pedras começaram a se fechar, uma por uma, não ao redor da casa, mas em direção à soleira. A presença de Mateus avançou. Você não pode me deixar aqui. Helena sentiu as lágrimas congelarem no rosto. Eu não estou deixando você. Estou deixando aquilo que usa você. O rosto da figura se contraiu. Por um instante, Mateus verdadeiro apareceu sob a deformação. O olho direito piscou sozinho. A boca tremeu. Helena, escuta, disse ele, com a pausa correta. Não leve meu medo. Ela não respirou. Mateus? Não leve. O que voltou comigo? A presença tentou cobrir a voz dele, mas Helena reconheceu o som. Não pela frase. Pela falha na respiração, pelo pequeno assobio no fim das palavras, consequência de uma cirurgia que o irmão fizera aos 20 anos. Era ele. Ou o que restava dele. Você está preso? Helena perguntou. Mateus olhou para o relógio encaixado na pedra. Só enquanto você lembrar de mim do jeito errado. Helena sentiu a culpa se abrir dentro dela. Eu sinto muito por não ter ido com você. Eu sei. Eu devia ter acreditado. Você acreditou.